Olá, alunos! Daremos início a mais uma aula de revisão e na aula de hoje nós faremos a revisão do gênero textual anúncio, um gênero bastante trabalhado por nós em sala de aula. Realizamos alguns trabalhos sobre esse gênero, o anúncio, e faremos a revisão hoje para que vocês possam realizar de forma mais tranquila, de forma mais segura, a atividade que realizaremos nos próximos dias. Então, daremos início. Peço que vocês tenham em mãos um caderno para possíveis anotações. Quem quiser acompanhar também com o livro didático ao lado, pode fazer isso, porque algumas informações também constam lá. E daremos início agora. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma campanha, uma peça publicitária, que está aqui ao lado esquerdo de vocês. Doe leite materno, um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa. E para a gente refletir, para a gente dar início à nossa revisão, eu deixo duas perguntas. Qual é a finalidade desse anúncio? E se, analisando somente a linguagem não verbal, é possível saber a quem ele se destina? Peço que vocês reflitam sobre essas duas perguntas para que nós possamos iniciar a nossa discussão. Partindo da primeira pergunta, qual é a finalidade desse anúncio? Então, quando a gente analisa tudo que compõe esse anúncio, que está escrito, a imagem, toda a estrutura dele, a gente chega assim a uma resposta. É uma campanha de caráter social destinada ao público feminino, especialmente às mulheres que amamentam. Por quê? Porque está falando de doação de leite materno. E quanto à segunda pergunta, analisando somente a linguagem não verbal, o que é a linguagem não verbal? A imagem, a foto, os elementos, tudo aquilo que não está escrito, tudo aquilo que não está verbalizado. É possível saber a quem ele se destina? Aí a gente tem aqui uma boa reflexão, né? A linguagem não verbal nesse texto, nesse anúncio, embora ela nos faça concluir que se trata do universo da maternidade, sozinha ela não é suficiente para que seja possível dizer a quem se destina, uma vez que o sentido só se completa com o texto verbal, doe leite materno. Então, o texto verbal complementa. Somente o texto não verbal não seria possível saber a quem se destina. Então, essa é a nossa primeira análise quanto a este anúncio. Com esse anúncio, nós daremos continuidade também ao estudo, a gente vai revisitar alguns elementos e características desse gênero. Passemos então para o próximo slide. Aqui nesse slide, a gente traz a definição do que é um anúncio. Então, qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é a definição mesmo do gênero anúncio? O gênero é um gênero textual que tem como objetivo persuadir ou convencer o interlocutor a comprar um produto, adotar um comportamento ou contratar um serviço. Então, o anúncio ele vai ter esses três caminhos. Olhem os três que estão bem claros aí. Convencer o leitor a comprar um produto, então pode ser a compra de um produto, adotar um comportamento ou contratar um serviço. Pensando no slide anterior, em qual dessas três categorias o anúncio se encaixa, né? Comprar um produto, adotar um comportamento ou contratar um serviço. Como eu acabei de dizer, é um anúncio de caráter social. Então, fica claro aqui que o objetivo desse anúncio que nós estamos analisando é adotar um comportamento. Pode ser que outros anúncios tenham outros objetivos. Não é o caso desse que nós estudamos em sala e nem desse que nós estamos analisando aqui, ok? Deixei em evidência aqui, doe leite materno. Então, aí está a ação que o anúncio espera da gente. É esse o comportamento que ele espera do leitor. Então, fica claro que o que esse anúncio espera é exatamente isso, a doação do leite materno, portanto, a adoção de um comportamento. Vamos prosseguir. Aqui, novamente, o mesmo anúncio. Eu deixei uma seta indicando aqui, para o texto verbal, doe leite materno. E ao lado deixei uma informação muito importante.
A coexistência, ou seja, a existência simultânea ao mesmo tempo de diversos modos de representação em um texto, dá-se o nome de multimodalidade. E essa palavrinha é muito importante nesse gênero que nós vamos estudar e também nos próximos que nós vamos conhecer. Então, o que vem a ser a multimodalidade? É quando eu misturo dois tipos de linguagem: a linguagem verbal, composta por frases, palavras, textos, e a linguagem não verbal, que é a linguagem visual, que é formada por imagens, fotos, elementos e tudo mais. Então, olha que importância que a gente tem aqui nesse anúncio. Eu tenho o texto verbal, né? Doe leite materno, um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa. Tem outros textos em letras menores e isso compõe o texto verbal. O desenho do leite guardado em um potinho, né, todos os outros elementos aí relacionados à amamentação, à maternidade, compõem o texto não verbal. E esse conjunto, essa coexistência, a gente dá o nome de multimodalidade, quando um gênero textual mistura esses vários modos de linguagens. Continuando. Ainda falando sobre multimodalidade, olha que informação importante. Geralmente, em um anúncio impresso, as linguagens verbal e não verbal se complementam, formando um todo harmonioso em que uma linguagem reforça os sentidos da outra. Nós estamos analisando um anúncio impresso. Os anúncios, eles podem ser por spots radiofônicos, eles podem ser televisivos, né? Mas aqui no caso, o nosso é um impresso. Então, quando ele é impresso, essas linguagens são muito importantes, né? Porque o leitor vai estar em contato visual com isso. E elas precisam estar em harmonia, né? Elas precisam coexistir de forma harmônica. Uma precisa complementar a outra, reforçar a ideia, o objetivo que o anúncio traz. Então, aqui o potinho, né? Todos esses elementos que estão atrás dele, completam o sentido do texto verbal, que é a doação do leite materno. Continuando, a gente vai aqui para o nosso próximo. Vou falar de um outro elemento muito importante no anúncio publicitário, que é o slogan. Também trabalhamos muito isso em sala de aula. Antes mesmo da gente ler o que está escrito aqui na parte azul, eu quero que vocês se atentem à imagem e à seta que eu direcionei para vocês. A seta está direcionando aqui, um pouquinho do que você doa é tudo para quem precisa. Esse é o slogan dessa campanha, é o slogan desse anúncio que nós estamos analisando. Professor, o que é um slogan? Olha a definição aqui do lado. Uma campanha geralmente é formada por peças publicitárias. O que são peças publicitárias, gente? São as diferentes formas que quem anuncia, quem divulga, cria o anúncio. Pode ser por cartaz, pode ser por banner, pode ser por outdoor, mas esse aqui que nós estamos analisando é um cartaz. Mas ele faz parte de um conjunto. Então, todas as divulgações que uma empresa, um grupo, uma entidade fizer dentro de um mesmo tema, nós vamos chamar de peças publicitárias. E para que as diferentes peças sejam reconhecidas pelo público, eu sei que aquela ali está falando da doação do leite materno, aquela também. Elas devem ter elementos em comum. E o slogan é um desses elementos. Então, pode variar um pouquinho a imagem, pode variar um pouquinho o texto que acompanha, mas o slogan, ele será sempre o mesmo. Por quê? Para que quando eu leio, eu falo, faz parte daquela campanha, faz parte daquele conjunto, daquelas peças publicitárias. E o que vem a ser o slogan? É uma frase curta, impactante e de fácil memorização, que sintetiza, ou seja, ela resume a ideia central da campanha. Então, é muito importante quando vai desenvolver, quando vai criar uma peça publicitária, um anúncio, que o slogan tenha essas características, porque a intenção é que o slogan fique na cabeça das pessoas, que as pessoas memorizem, que elas guardem e lembrem do produto. Então, isso é muito importante. O slogan é um desses elementos. Idealmente, ou seja, é sugerido que o slogan deve ser conciso, ou seja, breve, né, objetivo, ser significativo, ter alguma relação com aquele produto, ter força expressiva,
ser de fácil memorização, apresentar ritmo, sonoridade e fazer um jogo com as palavras, aumentando as possibilidades de sentido. Então, ele não é só uma frase. Olha quantos elementos é ideal, né, que um slogan tenha para que ele seja considerado um slogan impactante. Eu deixei aqui ao lado 3 slogans para vocês de campanhas muito famosas, né, que ao ler o slogan as pessoas já remetem automaticamente o produto. Tomou Doril, a dor sumiu. Já está o próprio nome do medicamento aí, Doril, não é mesmo? Energia que dá gosto. Pro, é do Nescau. Tem 1001 utilidades. O Bombril. Então, esses slogans cumpriram o seu papel, né? Eles seguiram aí o protocolo de como deve ser um slogan, de tal forma que as pessoas, quando leem, falam, eu sei a que produto me refere, né? Aqui eu não coloquei, mas se eu disser assim, amo muito tudo isso, todo mundo vai saber que esse slogan é do McDonald's, porque ele se tornou famoso, é impactante, é curto, é conciso, ele segue todas essas características que deve ter um slogan. E o slogan é parte essencial em uma campanha, em um anúncio. Outra coisa muito importante que a gente tem que falar é sobre tipologia, né? O que é tipologia? É a forma como um texto se apresenta, né? O aspecto, a tipologia de um texto tem a ver com o objetivo dele. Então, todos os gêneros textuais pertencem a uma tipologia, que pode ser narrativa, pode ser descritiva ou pode ser tipologia injuntiva, que é o caso dos anúncios publicitários. E o que é a tipologia injuntiva? Ela é bastante comum em anúncios publicitários porque tem a finalidade de influenciar o interlocutor. Então, toda vez que eu falar de tipologia injuntiva, eu estou falando de convencimento, de persuasão. Eu preciso persuadir o meu leitor, eu preciso convencer o meu leitor ou a comprar um produto, ou adotar um comportamento, ou se conscientizar de alguma forma. Nessa tipologia injuntiva, a linguagem é estruturada e organizada de maneira a convencer o leitor. Então, o anúncio pertence a essa tipologia. E a tipologia injuntiva é um dos recursos, é uma das estratégias utilizadas pelos anúncios publicitários. Não é a única. Quando a gente fala de anúncio publicitário, a tipologia injuntiva é sim uma estratégia importantíssima. Mas nós temos outras e nós conhecemos essas estratégias em sala. Por exemplo, a intertextualidade, que é quando um texto faz relação ao outro, ele brinca com outro texto, ele menciona um outro texto já existente. Nós temos como recurso, como estratégia, a polissemia, que é quando uma palavra assume muitos sentidos. Então, tem um jogo de palavras, há uma brincadeira com os múltiplos sentidos de uma palavra. A gente também conheceu uma outra estratégia, a quebra de expectativa, que é quando o leitor espera que o final seja de um jeito, mas é de outro. Isso também é uma estratégia. Então, é importante falar da tipologia injuntiva, mas também é bom lembrar de todas essas outras estratégias, ok? Ainda que a gente esteja falando de estratégias, outra coisa muito importante a ser falada é do uso do imperativo. Lá nas aulas de gramática com a professora Sandra, vocês estudam esse modo, né? O modo imperativo, que é aquele modo conhecido por indicar ordens mais incisivas, conselhos ou sugestões. E ele é comum nos anúncios publicitários. É frequente porque cumpre a função de se dirigir ao interlocutor com o objetivo de influenciar o seu comportamento. Puxei a setinha aqui para a palavra doe, para o verbo doe, né? Ele está no imperativo, ele está indicando de forma incisiva qual é a ação que o meu interlocutor precisa ter, doar, né? Só que ele colocou o verbo no imperativo. Então, o uso do imperativo em campanhas publicitárias, em peças publicitárias, também é uma estratégia. Então, vai ser muito comum encontrar os verbos nesse modo em campanhas publicitárias. Para finalizar, quero falar de 2 elementos muito importantes também em texto, em anúncios publicitários, que é o anunciante e o logotipo. E nós vamos encontrar isso lá no rodapé, lá na parte final do anúncio. Quem é o anunciante? Quem pode ser o anunciante?
Pode ser uma instituição, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa que divulga um determinado produto, serviço ou ideia, um comportamento por meio de peças publicitárias. Em geral, ele é identificado pelo logotipo. Então, vou dar um exemplo para vocês. O governo federal lançou uma campanha agora de vacinação contra a dengue. Então, quem vai ser o meu anunciante? O governo federal. Posso ter apoio de empresas privadas? Posso. Mas quem é o anunciante? Quem é que está promovendo essa campanha? O governo federal. Então, já fica uma tarefa para vocês. Voltem o vídeo, dá um pause, né, no vídeo, vai lá na parte inferior. Quem é o anunciante dessa campanha do leite materno? Quem é que está promovendo? Tem apoiadores? Quem são as empresas? Quem são as pessoas que apoiam? E o anunciante ele vai estar representado por um logotipo, que é uma imagem ou letra desenhada de modo especial e fixo para identificar visualmente uma instituição, uma empresa, uma marca. Então, o logotipo ele vai ser um desenho, né? Vai ser uma marca ali. Quando a gente bate o olho e fala, a gente trabalhou isso em sala. E eu lembro perfeitamente da aula em que eu desenhei para vocês na lousa alguns logotipos, né? Eu desenhei lá o M do McDonald's, o símbolo da Nike, e de pronto, antes sem que eu falasse qualquer coisa, vocês já identificaram. Então, esse é o logotipo. Mostrei para vocês o logotipo do colégio. Falei, olha, ao identificar esse logo, a gente já sabe que é o Colégio Integrado Diadema. Então, voltem lá no anúncio, né, em qualquer página que contém o anúncio, pausa o vídeo e tenta reconhecer quem é o anunciante, se há um logotipo. Essa aula, 7º ano, é uma aula revisional, ela foi uma aula revisional sobre um dos assuntos que nós conversamos em sala, trabalhamos, né, exaustivamente esse gênero anúncio, produzimos trabalhos muito bons sobre esse gênero e ele será contemplado na atividade que nós realizaremos essa semana. Portanto, assistam esse vídeo, façam as anotações, consultem esse vídeo durante a realização da atividade, porque será uma atividade com consulta e qualquer dúvida me envie pelo nosso campo de mensagens dentro do Positivo On, que é o nosso campo de comunicação. Agradeço a atenção de vocês e aguardo todos para a nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção.